Hoje a conversa é com o Lucas Freire, psicólogo, sobre o uso de celulares e tecnologia em crianças pequenas e adolescentes. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer poder falar com você em um tema tão importante, tão relevante e tão atual, né? Saúde mental nas crianças. Perfeito. Então, Lucas, começando do começo, como é que é crescer imerso nas telas, né? Qual é o impacto disso na saúde mental da criança e do adolescente? Bom, na verdade, é muito boa a sua pergunta, porque essa jornada minha, ela começa no lugar de pai. Meu filho nasceu em 2022, eu como psicólogo já vinha, a foco do meu trabalho sempre foi estudar os diversos lugares do brincar, o brincar na vida como um todo, mas eu sempre foquei no brincar do adulto, o brincar como um instrumento para construir resiliência. E quando meu filho nasceu, eu comecei a perceber que esse brincar vinha sendo substituído principalmente pelo meu entorno, pelas telas. E aí eu comecei a me debruçar um pouquinho nisso. Hoje sabemos que o uso abusivo de telas traz uma série de repercussões, mas as mais importantes são, primeiro, um aumento muito grande da vulnerabilidade ao adoecimento mental, que é fruto de alguns comprometimentos que a tela traz. Então, o fator crítico do uso abusivo de telas é que aquele cérebro que está em desenvolvimento, ele vai estar muito mais vulnerável às mazelas e consequências que as telas trazem, o que levou principalmente a geração ali, meados dos anos 2000, que foi quem passou pelo maior impacto dessa transição, a sofrer muito. E hoje a gente sabe que o aumento brutal do adoecimento mental é fruto desse uso abusivo de telas. Entendi. Agora me surgiu uma dúvida. O que exatamente se caracteriza como esse uso abusivo, né? Quantas horas de tela e se existe um uso saudável do celular? Essa é a pergunta que vários pesquisadores vêm tentando responder. A gente não tem uma resposta única. O que a gente sabe é o seguinte: existe no desenvolvimento humano janelas que são grandes marcos neurológicos em que determinados estímulos vão facilitar ou dificultar o desenvolvimento. O que começou a acontecer? A partir dos anos 2000, a gente viveu o que muitos pesquisadores chamam de o maior experimento social não controlado da história. A gente pegou uma geração inteira e ofereceu para elas, com baixo nível de controle, smartphones e redes sociais. Então, o cálculo exato de qual é a melhor dose, o melhor formato, ele é muito difícil. A gente tem hoje duas linhas de pensamento. A Organização Mundial da Saúde, que ela já traz algumas diretrizes, e a gente tem algumas pesquisas mais atuais que são um pouquinho mais severas, que falam, olha, a melhor dose é 0 até esse cérebro atingir um nível de maturidade, que é um nível de maturidade cujas janelas mais críticas já passaram. O que é isso? 16 anos, por conta de alguns correlatos que nós temos entre essas janelas de desenvolvimento e o que as telas representam. Então, é por isso que a gente vê alguns países, como por exemplo a Austrália, que aprovou uma lei em que agora lá na Austrália, só depois de 16 anos para você ter redes sociais, porque pesquisas vêm mostrando que alguns impactos de redes sociais vão ser muito grandes até essa idade. Então, hoje a gente tem mais pesquisas, mas o que se sabe hoje é que o melhor é retardar o quanto a gente puder. A gente falou um pouco sobre os impactos na saúde mental, mas eu queria saber se existem também impactos físicos, né, desse uso da tecnologia precoce, digamos assim, talvez impactos na coordenação motora ou impactos neurológicos, né? As concentrações dos impactos, elas estão em 4 grupos principais. A gente tem um comprometimento da atenção, e isso é muito comum, a gente já vê também nos adultos, né? Uma incapacidade de focar, de manter uma atenção, mas nas crianças isso é mais sensível. O segundo impacto, a privação do sono. Então, o uso abusivo de telas, ela aumenta a privação do sono porque atrapalha o sono das crianças, e o sono é um grande regulador emocional. O sono também é um regulador muito forte do aprendizado. Então, aí tem a ver bastante com o que você estava falando. Sabemos que pessoas que dormem mal aprendem de uma maneira mais precária. Então, há um comprometimento da cognição, do desenvolvimento de habilidades. A gente tem um outro fator que o uso abusivo de tela já mostrou que compromete, que é a habilidade social.
Então, o treino de habilidade social ele precisa acontecer no universo síncrono. Então, eu preciso estar no físico e no síncrono para treinar essa habilidade. Então, há um comprometimento. E a gente tem ali um grande potencial de vício. Então, as repercussões do uso abusivo de telas são muitas. A gente tem hoje mapeados esses impactos, inclusive a gente sabe que a perda cognitiva de habilidades motoras e por aí vai. Então, tudo isso como consequência dessa alta carga de tela que a gente vem tendo. Entendi. E nessa última semana também, o presidente Lula ele sancionou um projeto de lei que proíbe o uso desses dispositivos desde o ensino infantil até o final do ensino médio. Como que você avalia essa medida? Eu celebro, comemoro, sei que não vai ser fácil, vai haver um momento de transição aí sensível, mas ele é fundamental para que a gente amplifique essa consciência de que telas causam adoecimento. O que a gente precisa trazer também é essa consciência para as famílias, né? E eu sei que não é fácil, eu sou pai, a gente tem no país um abismo social muito grande, o que faz com que muitas vezes a tela ocupe esse lugar do brincar, mas a gente precisa fazer um pacto que é com toda a sociedade, é uma questão de saúde pública. Então temos que celebrar e apoiar essa decisão. Como que você responderia os argumentos ou as críticas que dizem que os celulares ou, enfim, dispositivos tecnológicos, que as telas podem ser instrumentos pedagógicos? Então, eu não acho que não podem. Elas podem ser instrumentos pedagógicos. O grande problema aí é que, além de terem o potencial de serem instrumentos pedagógicos, elas também podem ser fonte de sofrimento, fonte de adição. A gente tem os algoritmos como grandes caixas pretas, então a gente não tem controle sobre o que as empresas apresentam, sobre os mecanismos de retenção. Eu ouso dizer que essas empresas criam verdadeiros cativeiros neurológicos. Elas sabem mais da gente do que nós mesmos. Então, sim, dizer que ela pode gerar aprendizado não significa que a gente tem que negligenciar o fato dos danos que elas causam. A grande questão é qual é a relação que nós podemos perceber entre ganhos e perdas. Hoje, eu posso dizer que as pesquisas vêm mostrando para a gente, para o mundo inteiro, que tem gerado muitas perdas. Esse é o foco principal do debate. A gente tem uma série de instrumentos que poderiam ser pedagógicos, poderiam ensinar. Colocar o dedo na tomada ensina que a eletricidade dá choque. Nem por isso você precisa ficar colocando o dedo na tomada para aprender isso o tempo todo. É essa a questão. E, para além da suspensão dos celulares nas escolas, como que as famílias, né, como que os responsáveis podem contribuir para reduzir esse tempo de tela ou para, como você mesmo falou, retardar esse primeiro contato? Então, a gente tem uma questão muito sensível, porque boa parte das pessoas hoje usa os celulares, as telas para o trabalho, e a gente tem hoje uma luta que é Davi e Golias, né? Como que a gente, quanto adultos, também reduz o nosso tempo de tela, né? Eu acho que um debate como esse vai fazer todo mundo pensar também nas suas próprias rotinas em casa, nos seus próprios hábitos pessoais. O que a gente precisa fazer é, primeiro, tornar essa conversa uma conversa mais comum e aumentar o nível de consciência de todos nós sobre esses impactos, tornar essa relação um pouco mais saudável e, para mim, um eixo central disso tudo é a gente se permitir viver o presente de uma maneira com mais qualidade, de uma forma mais síncrona, de uma forma mais genuína. Então, a gente, hoje, por exemplo, os adultos sofrem de uma falsa ideia de que a gente é capaz de ser produtivo o tempo inteiro. Então, você vai no show, ao invés das pessoas estarem curtindo o show, elas estão produzindo conteúdo, elas estão filmando para postar. Então, esse é um fator coletivo que todos nós estamos vivendo. E aí, depois a pessoa sai do show esvaziada de sentido porque ela não estava em lugar nenhum. Ela não estava nem no show, nem no online. Então, esse é um debate que a gente vai ter muito espaço para amadurecer. O foco é nas crianças porque são cérebros vulneráveis e elas estão, talvez, ali numa fase de desenvolvimento crítico para isso. Mas essa reflexão e debate cabe para a vida toda. Precisamos resgatar a nossa vida cotidiana de uma maneira mais fluida e com menos, talvez, essa ideia de que seremos capazes de produzir o tempo inteiro, que as telas também trazem. Sim.
Você comentou que você é pai, então você sente também, né, na pele essa dificuldade. Eu queria te perguntar como que é na sua casa, com o seu filho, ou até mesmo você com você mesmo. É um exercício constante, porque eu sou psicólogo, eu tenho um trabalho que precisa muitas vezes das redes sociais para me comunicar, para eu construir. Eu tento estabelecer alguns limites para mim, mas tem dias que eu me pego ali perdido no scrolling, né, que chama scrolling addiction. Com o Léo, meu filho, a gente tenta retardar ao máximo, então ajudou um pouco a gente a, na hora que a gente está com ele, tirar os celulares, desligar os celulares, porque a gente despertou, principalmente por conta da nossa profissão, para os males que isso traz. Então é um exercício mútuo, ele é constante, não é fácil. Às vezes eu chego muito cansado do trabalho, Léo acorda 4h30 da manhã, doido para brincar. A estratégia mais fácil seria: tome aí esse desenho, fique aí. Mas a gente tem que buscar energia e entender que também criar filhos é uma experiência coletiva e não individual. Infelizmente, o individualismo, a diminuição do nosso senso de comunidade, a diminuição do brincar livre, tudo isso fez com que a tela ocupasse esses espaços. Então eu tento criar uma rotina de brincar mais, de viver mais em um mundo aberto com meu filho. E não é fácil, porque eu vivo numa cidade que tem uma violência alta, sair na rua é algo difícil. Eu ouso dizer aqui, convidar todo mundo que está assistindo a gente a refletir o seguinte: em quantos anos você saiu de casa sem supervisão pela primeira vez? Isso, a cada geração, foi ficando mais tarde. A gente tem ficado cada vez mais dentro de casa e essas experiências estão precarizando a nossa vida como um todo. Então eu batalho muito para apertar o play da minha vida. Então, pego meu filho e vou por aí fazer alguma coisa. Entendi. Agora, uma curiosidade pessoal minha, que, aliás, aceito conselhos, como que a gente lida com essa abstinência, né, de ficar sem o celular depois de se acostumar com tanto tempo de tela, com, enfim, tanto tempo online? Você sabe que tem uma pesquisa que mostra que dentro de uns países, primeiro que o Brasil sempre desponta ali entre os países de pessoas mais estressadas do mundo, né? E também com maior volume de transtorno de ansiedade. Eu vi uma pesquisa recente que mostrava que os brasileiros, quando saíam de férias, ao invés de relaxar, ficavam mais estressados. Porque, principalmente se você for para um lugar que tenha dificuldade de conexão, de acessar as redes sociais, você vai realmente ter esses sentimentos. Esses sentimentos de abstinência, foi bem até colocada a palavra, né? Abstinência. É abstinência mesmo. Então, a abstinência vai gerar sofrimento. Vai passar um período que é sofrido, mas depois você vai ver os ganhos. Esse é o exercício. É a gente conseguir construir uma rotina que a gente possa estar fortalecido para tolerar essas sensações, que são sensações de adictos e viciados, que vamos ter quando a gente diminuir o volume de acesso. O problema é esse, porque os algoritmos, eles foram feitos para nos capturar, né? Capturar o maior ativo, há uma economia da atenção hoje. Então, é sintoma de abstinência. A melhor maneira é você ir viver a vida, procurar atividades que sejam o mais vívidas possíveis, sinestésicas, que mexam com o seu corpo, para que você nem lembre que ele exista. Olha, tem um sintoma muito comum que a gente vê com as crianças hoje, que é a anedonia. Você vai ver crianças na praia puxando o papai e a mamãe falando assim: me dê o tablet que aqui não tem nada para fazer. Não há nada mais triste do que isso. Uma criança numa praia, me dê o tablet que aqui não tem nada para fazer. Pois é. Agora, para além desses conselhos mais filosóficos, talvez você tenha alguma dica prática, talvez? Tipo, limitar o tempo do aplicativo tal. Como colocar isso no dia a dia? Para a vida pessoal e depois para as famílias. Para as famílias. Vou começar para as famílias. Usar o máximo possível das ferramentas de controle parental. Então, hoje existem várias ferramentas legais, que dá para você ver o que a criança está tendo acesso. E isso para aqueles que já estão ofertando, né? Então, o primeiro passo é retardar, depois é filtrar. E para nós, para os adultos, controlar o tempo, sem dúvida. Estabelecer janelas de uso é outra forma. Então, criar hábitos para que, olha, de tal e tal hora é a hora que eu vou usar.
e ter um nível. O primeiro passo aí é um comprometimento pessoal. Eu vou me comprometer com essa jornada. E aí, muitas vezes, uma estratégia que eu gosto e eu faço também é, se tem um aplicativo que eu tô vendo que eu tô perdendo mais tempo, apago ele. É tornar o acesso mais difícil. Veja, são muitas estratégias parecidas com um adicto de outro tipo de droga, né? Sim. Então é afastar aquele fator de desejo, dificultar o acesso. Então, fazer uma agenda de tempo para que você possa controlar o tempo que você está lá, apagar os aplicativos para dificultar você acessar. Então, tem horas que eu passo tanto tempo no aplicativo, aí eu uso essa estratégia, apaguei. O que o apagar faz, né? Para eu acessar de novo, eu tenho que baixar o aplicativo, lembrar meu login e senha, que às vezes nem lembra, é tudo fácil, né? É facial, é no dedo. Então, às vezes, eu tenho que lembrar o login e senha. São estratégias, às vezes, de micro hábitos que vão ajudar a gente a ter uma relação um pouquinho melhor. Então, esses são os primeiros passos. Paralelo a isso, buscar o máximo possível de atividades que vão te entreter de uma maneira física. Então, vai fazer uma atividade física, vai fazer alguma coisa na rua, coisas em que você não fique ali com aquele... Qual é o lugar principal que os celulares ocuparam? O nosso tempo de intervalos ociosos, né? Então, se você dá uma bobeirinha, pegou o celular. Até que chega uma hora que você planeja uma ação, mas antes você dá uma olhada no celular e aí você não sai dele. Vou malhar, antes eu vou ter que dar uma olhada aqui. Isso. Então, esses são os aprisionamentos que essas redes causam. Por isso que estabelecer os seus horários pode ser um passo importante, depois deletar para dificultar o acesso, e aí você ir medindo e tentando ver que ganhos você tem no dia a dia. Muito bom, Lucas. Muito importante, muito necessário, né? Tudo isso que você está trazendo. Bom, queria te agradecer por ter conversado com a gente hoje da Perfil Brasil e tomara que o futuro seja um pouco mais otimista com a gente. Eu acho que vai ser, eu acho que a gente está aumentando a nossa consciência em relação a tudo isso. Não sei se vamos encontrar, eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em harmonia. A harmonia não pressupõe forças iguais, mas olha, cada pessoa pode refletir sobre, onde isso está me levando? O que eu tenho perdido por esse tempo nas telas? Vamos viver nossos hobbies, vá voltar a dançar, cantar, vá cozinhar, vá experimentar a vida, não fique assistindo a vida passar. É por isso que o meu trabalho é focado no que eu chamo de playfulness, a plenitude das experiências lúdicas. Vai experimentar e descobrir coisas novas. Esse é o grande convite. Obrigado pela oportunidade e até breve. Obrigada, Lucas.